o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje para mim, enquanto servo, enquanto seguidor de Jesus Cristo, é o que torna meu coração sacudir e me faz tremer e temer. Porque, sendo herdeiro do reino de Deus, eu corro risco de perder a graça. Eu corro risco de deixar o meu lugar vazio e outra pessoa tomar conta do meu lugar. Vou explicar por quê. Jesus, diante de toda a multidão que o acompanhava, principalmente aqueles que se diziam seguidores de Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre encontrava no coração dessas pessoas muita resistência em relação à sua palavra. As pessoas tinham, de certa forma, um olhar que rebaixava Jesus a menos do que um profeta. E quando Jesus se encontrava com muitos que não conheciam a Deus, que não tinham nenhuma familiaridade com a palavra de Deus, ele sempre se surpreendia com a fé dessas pessoas. Hoje nós temos o exemplo deste grande empresário ou grande oficial romano, que sem conhecer a Deus, sem conhecer os caminhos do Senhor, é capaz de dizer a Jesus: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e o meu funcionário e o meu empregado será salvo. Esta palavra é de tanto peso e de tanta maravilha que nós a repetimos todas as missas. Quando eu digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês respondem o quê? Viu? A gente utiliza a palavra desse oficial romano para dizer, Senhor, eu não sou digno. Mas dize uma palavra e eu serei salvo. Dado a importância desse homem na vida do Evangelho, Jesus elogia ele: nunca encontrei em Israel ninguém que tenha tanta fé. E aí vem o que nos traz temor ao coração, quando Jesus diz: eu vos digo, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa no reino dos céus, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós não precisamos ser muito inteligentes para que a gente saiba que os herdeiros do reino dos céus são quem? Nós, os batizados. Nós, os que seguimos Jesus. Mas você já imaginou que o seu lugar pode ser ocupado por outrem? Não porque Deus seja mau, não porque Deus queira o nosso mal, mas porque, estando diante da fonte de água viva, nós preferimos cavar cisternas para nós que não são capazes de reter água. Nós cavamos para nós poços porque achamos que somos superpoderosos, que não precisamos de Deus, que não queremos Deus. E é importante a gente saber que, se for preciso, Deus irá tirar o nosso lugar no reino. E quando eu escuto essa palavra, o meu coração enche de temor e tremor.
Porque eu fico pensando, Senhor, será que eu sendo herdeiro, ou seja, eu não faço nada, eu não preciso realizar nada para alcançar o reino, porque a herança me vem de maneira gratuita. Será que mesmo assim eu perderei o reino de Deus? Sim, é possível. Por que é possível? Porque nós deixamos de viver o Evangelho, porque nós deixamos de viver sobre as ordens de Deus. Existem muitas pessoas que se consideram melhor do que as outras. Algumas vezes, sentado aí, aonde vocês estão, como leigo, antes de ser padre, sentei muitas vezes onde vocês estão e ouviam as pessoas, às vezes, quando subia alguém para fazer uma leitura, emprestar sua voz para Deus, reclamar, não é assim, fulano de tal não pode, fulano de tal não merece, fulano de tal é assim, é assado. Mas muitas vezes, esse fulano de tal que sobe, ele está fazendo isso porque ele quer ganhar o reino de Deus. E nós que somos herdeiros perdemos com o nosso mau comentário, com a nossa má vontade. É interessante a gente perceber que hoje, ainda na nossa igreja, muitos cristãos escolhem com qual ministro vai comungar. Dizem, não, eu só comungo com o padre, porque essa fulana ou esse fulano não pode me dar Jesus. Espera aí, você está recebendo Jesus ou está recebendo a pessoa? Importa em qual cavalo Jesus vai montado? Se é num cavalo todo bonitão ou se é num jumento velho? Importa. Importa é que Jesus vai até você. Se a pessoa que te leva a Jesus é ou não digna, não peque em relação a isso. E por causa disso, muitas vezes nós perdemos o reino de Deus. Porque nos achamos melhores, cometemos o mesmo erro dos nossos pais. Daqueles que eram e se consideravam melhor do que os outros doutores da lei, mestres, sacerdotes, que achavam que Jesus não deveria nem curar o empregado desse oficial romano, porque o oficial romano não faz parte do nosso povo, porque o oficial romano, ele faz maldade, é verdade, mas todos nós podemos alcançar o reino. Imagina um homem que não conhece Deus, um homem que nunca se aproximou de Deus, diz para Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno, mas eu acredito que se o Senhor disser uma palavra, a salvação entra na minha casa. Jesus, na nossa casa, ele não só entra, mas ele toma café. Ele bota o pezão dele no nosso fogão de lenha e pergunta se não tem café e broão de fubá. Ele quer fazer amizade conosco. E quantas vezes ele está à porta e bate e nós não o acolhemos? Quantas vezes nós saímos fora de Jesus porque Jesus vem a nós fedendo de cachaça ou de xixi ou de qualquer outro tipo de cheiro que é nauseante e nós não o reconhecemos. Tem até aquela música da campanha da fraternidade, entre nós estás e não o conhecemos, entre nós estás e nós os desprezamos. Lembra dessa música? Se eu não me engano, do ano de 93, quando a gente rezava e pedia a Deus que nos desse uma cabeça mais aberta para acolher os pobres. E como esse Jesus que, levando sobre si as nossas dores, carregando sobre si as nossas enfermidades, é capaz de nos oferecer o algo mais que Ele tem para nos dar, que é seu reino, como herança. Mas nós não queremos o reino. Nós desfazemos do reino, nós desdenhamos do reino.
Irmãos e irmãs, já pensou se nós que estamos sentados nesses bancos, quando vier o reino de Deus, quando for instaurado o reino de Deus, alguém chegar perto de nós e dizer: você não é digno de estar aí, vai ser julgado na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes? Por enquanto é fácil entrar na igreja, por enquanto as portas estão abertas, mas será que é fácil entrarmos no reino de Deus? Alguém perguntou a Jesus, Pedro pergunta: Senhor, então, para quem é possível a salvação? Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Como nós ouvimos hoje na primeira leitura tirada de Gênesis, um homem e uma mulher idosos, de idade avançadas, vão ser pais. Para Deus nada é impossível. Mas se nós não o aceitarmos, se nós não tomarmos a nossa herança, outro tomará o nosso lugar. E eu fico pensando, eu corro para lá e para cá, eu busco o reino, mas será que eu estou buscando o reino mesmo? Eu estou buscando o reconhecimento das pessoas? Eu sempre me pergunto isso. Será que eu estou buscando o reino de Deus, fazer parte do reino? Ou eu estou colocando as pessoas no céu e eu mesmo não vou entrar por causa da minha cabeça dura? E eu tenho tanto medo disso. Eu tenho tanto medo, tenho pavor de não alcançar o reino de Deus. Eu brinco com vocês, não é? Que eu quero a última cadeira do purgatório. Mas talvez nem isso me será dado, porque eu não tenho aceitado o reino de Deus e eu tenho que fazer todos os dias, e você também, meu irmão, minha irmã, uma análise da nossa vida. Será que nós estamos sendo dignos de que Jesus carregue sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades? Ou eu estou querendo carregar tudo isso sozinho? Será que o sofrimento bate à minha porta e eu abro-a e deixo ele entrar e fazer morada em mim? Eu fico pensando, Senhor, que eu não seja jogado fora, que eu não seja jogado nas trevas. Por favor, não deixa com que isso aconteça. Por isso que eu rezo. E por isso que eu convido vocês também a rezarem efusivamente todos os dias, se confessarem todas as vezes que é necessário. Eu tenho atendido bastante confissões, mas não é o bastante. Pelo tanto de gente que vem à missa, nem metade de vocês vem se confessar, porque tem medo, porque não aceitam o reino. Já pensou se você morrer amanhã com um monte de pecados? Ou então morrer com a consciência achando que não tem e na verdade está lotado? Ou você se comporta como aquele que chega perto do padre e diz: eu só não matei e roubei, mas o resto... Mas na verdade você matou sim. Eu já expliquei para vocês o 5º mandamento, quantas vezes aqui, que a morte não é apenas física, mas existem outros modos de matar. Sejamos, irmãos e irmãs, responsáveis. E isso aqui eu não falo para vocês, eu ouço com vocês. Porque eu estou ouvindo essas palavras de Jesus e dizendo: Senhor, que eu não perca o meu lugar. Mas é possível que eu perca. É possível que você já não esteja. Por causa do seu modo de pensar, do seu modo de julgar, do seu modo de agir. Não permita, Senhor, que alguém tome o meu lugar no céu. Tem lugar para todo mundo, né? O próprio Jesus disse: eu estou indo preparar para vós uma morada, e quando essa morada estiver pronta, eu virei e vos levarei comigo, para onde eu estiver, estejais também vós. Tá bem,
Mas será que eu vou aceitar a casa que Cristo construiu para mim? Ou eu vou me continuar vivendo como se nada existisse, como se Deus não existisse? Às vezes nós que somos cristãos, nos comportamos piores do que ateus. Nós até, de certa forma, acreditamos que Deus existe, mas vivemos o ateísmo prático, porque Deus não influencia em nada em nossas vidas. Você, ao escutar essa palavra, você treme? Você tem medo de perder o seu lugar no céu? Ou para você tanto faz? Eu não vou preocupar com isso agora não, porque eu tenho muito tempo para viver ainda. Talvez você morra agora. Morre. Talvez você morre agora aí. Tem um morrendo ali, gente, olha lá. Cuidado. E essa palavra não é para ninguém de fora, irmãos. Não é para você ficar pensando, você que está aqui presente no santuário, você que nos está acompanhando de suas casas, não fique pensando na Dona Maria, no São José, não. Fulano de tal deveria ouvir isso. Não, é você que tem que ouvir. Porque o lugar no reino dos céus só pertence a você. A mais ninguém. Nem ao seu marido, nem ao seu filho, ninguém. É a você. Será entre você e Deus. Então, se prepare para que você possa alcançar esta herança que o nosso Deus Todo-Poderoso conquistou com o seu corpo e o seu sangue pregado na cruz.